Nosso novamente especial de Natal, Advento, celebrando a vinda do Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você alguma coisa a respeito daquilo que Mateus nos apresenta. Então já vou pular nossa tela aqui para a gente poder ler com mais qualidade. Aliás, deixa eu me arrumar aqui nessa tela, ficar mais bonito. Aqui ao vivo é assim, né, gente? Olha como eu vou ficar mais bonito ali. Pronto. Então vamos lá. O novamente especial de Natal, Advento, tem trazido a nossa live aquela conversa a respeito de Natal, uma conversa tão importante, tão realmente essencial nesse tempo. O que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Mateus, é esse texto que está na tua tela. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Muito interessante a gente se lembrar que Mateus, ele escreve o seu texto, que hoje nós conhecemos como Evangelho de Mateus. Ele tem como alvo, e é bom que a gente se lembre que cada livro da Bíblia deve ser visto dessa maneira. Cada relato bíblico tem alguém que escreveu, alguém que registrou e alguém que leu. Nós temos o escritor e nós temos o destinatário. Nós que estamos escrevendo, aliás, estamos aprendendo sobre o Evangelho de Lucas até a chegada do mês de dezembro, naquela série Meu Caro Amigo, já aprendemos que quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas, ok? Mas aprendemos também que ele escreve esse evangelho, esse texto, esse relato para Teófilo, assim também com o livro de Atos. Isso é muito importante para a gente ler o texto e saber quem escreveu e para quem escreveu. E Mateus? E esse relato que nós acabamos de ler, esse trecho de Mateus? Quem escreveu? Mateus, discípulo de Jesus, um publicano, coletor de impostos, que foi chamado por Jesus, sai da coletoria lá do lugar onde coordenava e controlava as situações de coleta de impostos dos judeus e se torna discípulo de Jesus. Muito bem, Mateus escreveu esse relato para quem? Sabe para quem? Para os judeus. Para os judeus de modo geral. Ele tinha como objetivo mostrar que Jesus é aquele Messias apresentado no Antigo Testamento. Você que está chegando agora e conhecendo o Evangelho há pouco tempo, é bom se lembrar que a Bíblia tem essa divisão, não é? Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento que nós hoje temos na nossa Bíblia, que compõe a nossa Bíblia, o cânon da nossa Bíblia, digamos assim, ele é dividido dessa maneira. O Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. E ali você tem a criação, você tem a queda, o pecado do homem, e você tem Deus trabalhando na história humana para trazer Jesus até nós. E no meio de tudo isso, ou através desse, Deus trabalha através do povo, chamado povo de Israel. E no meio disso há profecias, há palavras dizendo: chegará aquele que vai resolver todos esses problemas. Então, quando Jesus chega, essa é a ação de Mateus. Olha, lembrem-se, ele está escrevendo para os judeus, aquele que é proclamado, sobre quem se diz tanto no Antigo Testamento, é esse, Jesus. A ideia de Mateus é essa: fortalecer, deixar claro para os judeus que leem o seu texto que Jesus é o Messias prometido. Por isso que você encontrará no livro de Mateus muitos e muitos links, como a gente diz, muitas e muitas referências sobre o Antigo Testamento. Diferente de Lucas, o registro de Mateus nos apresenta que os primeiros a visitarem Jesus quando Jesus nasce não são os pastores. Lucas diz que são os pastores, mas
Mateus diz que são os magos do Oriente. Quem são magos do Oriente? Quem é esse pessoal? Bom, nós entendemos, os estudiosos dizem, e às vezes a palavra magos dá a entender que são pessoas ligadas à feitiçaria, sei lá, essa coisa toda de magia, né? Magos, magia. Mas, na verdade, é muito provável que esses homens sejam astrólogos, ou seja, estudantes do céu, dos astros. Isso que um astrólogo faz, né? Ele estuda os astros e tenta adivinhar algumas coisas através dele. Temos os astrônomos e os astrólogos. Provavelmente esses homens faziam mais ou menos as duas coisas, estudavam o céu e talvez tentassem interpretar a vida através do movimento dos astros. E também sábios, talvez fossem eles. O texto nos diz que eles não eram de Israel. Isso é relevante para a nossa conversa. Esses homens vinham do Oriente, lembra? Sábios e magos que vieram do Oriente. Talvez, dizem os estudiosos, eles tenham vindo da Babilônia. Eles eram gentios. Gentio é aquele que não é judeu. E isso é muito importante, porque um gentio não podia se aproximar da prática da religião judaica. Ele era considerado imundo, aliás, é assim que é até hoje. Um judeu pode praticar as coisas relativas ao judaísmo. Obviamente não existe mais o templo naquela forma, naquele jeito, mas ainda há essa separação. Judeu é judeu, gentio é gentio. E no Antigo Testamento, de acordo com as leis cerimoniais do Antigo Testamento, um gentio era considerado imundo, impuro, não podia praticar nada, não podia fazer nada relativo a cerimônias e à própria religião de Israel. Então, olha que interessante, Mateus está dizendo que quem procurou primeiro Jesus e quem chegou até Jesus para adorá-lo não foram judeus, foram gentios. É assim que Mateus começa o seu texto. E o mais interessante é que Mateus encerra o seu livro também dessa maneira. Deixa eu colocar na tela para você. Olha só o que diz Mateus 28, 18. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles, de quem? Dos discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é bem interessante. Essa conversa é interessante e importante para a gente. Por quê? Porque essa narrativa que acontece no começo, mostrando os magos do Oriente gentios chegando até Jesus, e no final, quando Jesus envia os seus discípulos a todas as nações, ela tem como objetivo mostrar aos leitores, é isso que Mateus está dizendo, que o Messias de Israel não é somente para Israel, que ele veio para todos os povos e raças. Isso é bem profundo para nós. Deus trabalha na história criando um povo, mas o seu objetivo é abraçar a humanidade toda. E quando Jesus vem, ele vem para toda a humanidade, e Mateus está salientando isso. Os primeiros a se relacionarem com Jesus, ali ainda na manjedoura, no colo de Maria, se amamentando nos seios de Maria, o Cristo que vem encarnado, o Rei em forma de homem, deixando toda a sua glória para nos visitar, não vem para um povo específico. Ninguém tem o monopólio de Jesus. Ninguém tem o monopólio do Messias. Interessante que os próprios discípulos entendem isso, porque essa é a intenção de Mateus. Olha, acabou, judeus, acabou. É isso que Paulo, mais à frente nas suas cartas, vai escancarar. O muro de separação caiu. Gálatas fala sobre isso, né? O muro de separação foi embora. Agora todos têm acesso àquilo que estava profetizado no Antigo Testamento e que se realiza na pessoa de Cristo. Interessante é que
Mateus fala alguma coisa que havia sido profetizada de várias formas e de várias maneiras lá no Antigo Testamento. Olha só, por exemplo, esse texto de Isaías, capítulo 60, versículo 3. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Parece uma linguagem meio rebuscada, mas o que Isaías está dizendo é o seguinte: os reis e as nações virão até o Messias. E não é isso que acontece com Jesus. Estão ali os magos, representando, obviamente, reis e nações que vêm até Jesus. Bom, duas coisas Mateus está nos dando como certas, nos dando como efetivas e realizadas na sua narrativa. Primeira, é que ele acrescenta provas claras, fazendo esses links entre Jesus e as profecias do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias. Uma das profecias citadas são essas, e várias delas acontecem, são essas do tipo, como essas que eu coloquei na tela para você agora há pouco. Jesus é o Messias. Os governadores do mundo viriam até ele. Ele é o Messias. Mas ele não vem do jeito que as nações esperavam, ou melhor, ele não vem do jeito que os judeus esperavam, em glória, em honra. Ele vem em humildade e simplicidade, mas ele é o Messias. Ele é o prometido das nações. Ele veio para resolver a questão máxima que a humanidade não consegue resolver, que é o pecado, a desconexão, não é, entre Deus e o homem. Jesus vem para reconciliar o homem com Deus e ele vem em humildade. A segunda coisa é isso. Além de ser o Messias, Jesus é o Messias de todos os povos. Isso é lindo, gente. E Natal é uma boa época para a gente pensar nisso. Isso não apenas abriu a porta para que nós nos alegrássemos como alcançados por Jesus, mas isso realmente nos dá certeza de que o plano divino foi cumprido em toda a sua grandeza. Aquilo que Deus construiu na história através do povo judeu se cumpre em Jesus. Em seu amor perfeito, Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. A gente pouco pensa nisso. Onde eu estou nessa história da humanidade? Eu estou no abraço de Deus. Eu estou no acolhimento de Deus. Eu estou no amor de Deus que me alcança, sendo eu ainda pecador. Natal é um ótimo tempo para a gente pensar nisso, no acolhimento de Deus a cada um de nós. Nós que sabemos o nosso pecado, nós que sabemos a nossa falha, nós que sabemos as nossas limitações, nós que sabemos o ódio que carregamos em nosso coração, nós que sabemos que mesmo não querendo fazer o mal, fazemos, mesmo não querendo desejar o mal, desejamos, nós que não valemos nada, que não temos nada a oferecer, Ele nos acolhe e seu Espírito habita em nós, habita em todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador, esse que vem e que é escancarada a sua vinda no Natal. Interessante, estava falando domingo, comentei um pouco ontem aqui na live, né? Que o mundo celebra o Natal sem entender o que é o Natal. Uma tristeza muito grande isso. Tomara, espero que eu e você não nos esqueçamos do que é a celebração do Natal. É a celebração da vinda desse Deus que se fez homem, habitou entre nós e hoje está em nós através do seu Espírito. É um privilégio a graça de Deus que nos alcança. Brasileiros que somos, 2000 anos depois, continuamos sendo alcançados pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, um ótimo Natal. Prepare o teu coração no advento, deixando que ele seja cheio dessas verdades tão especiais para celebrarmos adequadamente o Natal. É isso aí.
Feliz Natal para você. Bora lá.